acredito que tem muito que nos ensinar ainda. Mas é incrível, porque aqui, olha o que eu tenho visto em Josué. O povo de Deus, eles eram extremamente organizados. A Bíblia fala que eles tinham uma organização que formava quase como um octágono, no qual eles andavam no meio do deserto. Olha que tinha cada um das tribos que iriam na frente, nos lados, no meio, no fundo. Tinha cada uma separação, onde as mulheres iriam, onde os homens iriam, os senhores de idade, as crianças, a arca da aliança, o horário que eles iam levantar, o horário que eles iam deitar, o horário que eles iam comer ou deixar de comer. Cada uma dessas coisas, eles tinham um horário. Eles eram extremamente organizados. Agora, eu acredito que, como qualquer outra organização, para que algo realmente dê certo e funcione, o que é necessário? Que cada um entenda o seu papel. Na verdade? E qualquer coisa. Dentro de uma família, na verdade, cada um precisa entender o seu papel. O pai precisa agir como pai, a mãe precisa agir como a mãe, e o filho precisa agir como o filho. E quando a gente vê isso trocando, é que a gente vê uma bagunça. E lá não era diferente. Né? Eu acredito que muitas vezes problemas surgem quando a gente não entende o nosso papel. Se a gente olha, por exemplo, para o povo de Deus, o papel deles era o que? Adorar a Deus, o Senhor Criador dos céus e da terra. Não é verdade? Serem justos, andarem no caminho, seguir a coluna de fogo de noite e a nuvem de dia até a terra prometida. Tá? Esse era o papel do povo de Deus. Mas chegou no momento quando Deus queria dar as leis para Moisés, Moisés vai para a montanha para ouvir a voz de Deus. E aí Moisés demora para voltar. E eles esquecem o papel deles. E o que eles fazem? Eles constroem um bezerro de ouro. E começam a adorar aquele bezerro, ao invés de adorar a Deus. E aí Arão, que está lá embaixo junto com o povo, ao invés de colocar eles no lugar deles de volta, o que acontece? Arão fica com medo também. E fala, tá todo mundo impressionado. Então me dá aí o brinco de vocês, o colar de vocês, as pulseiras, tudo que tiverem de ouro. Vamos derreter e fazer um bezerro de ouro. E esse bezerro vai ser o nosso novo Deus. Arão, ele não era o líder de Deus, o líder do povo de Deus. O povo de Deus também não eram os líderes. Moisés era o líder que Deus tinha colocado. O lugar de Arão era poder ajudar Moisés na liderança. O lugar do povo de Deus era adorar a Deus e ser obediente à palavra dele. Mas quando aqueles papéis começaram a inverter, Arão deixou de ser a pessoa que iria guiar as pessoas para que seguirem a palavra de Deus. Moisés não estava lá para liderar o povo, e o povo já não queria mais ser liderado, mas liderar o próprio caminho. O que a gente tem? Bagunça. Eles começam a adorar aquele bezerro. Eles até mesmo falam, esse é o Deus que nos tirou do Egito. Olha isso, que loucura. Eles viram Moisés abrir o mar vermelho. Eles viram comida caindo dos céus. Eles viram uma coluna de fogo no meio da noite. E uma nuvem que eles seguiam de dia. E ainda assim, eles, pelo bezerro que eles acabaram de criar, eles olham e falam, esse foi Deus que nos tirou do Egito. Eles esqueceram, eles perderam o lugar deles. Olhamos para o mundo hoje e as pessoas não sabem diferenciar homem de mulher mais. Olhamos para as famílias, vemos que os pais estão agindo com os filhos, filhos querendo tomar o lugar dos pais. Tem nas faculdades, as pessoas ainda estão começando a vida, mas achando que já entendem de tudo no mundo. Não é? Em qualquer lugar a gente consegue ver que mais e mais a gente vê esses papéis mudando. Muitas coisas não foram feitas. Esses dias eu estava vendo um debate, né? E dentro desse debate, era um debate político, e uma das partes políticas, né, defendia a LGBT, né, a comunidade LGBT. E aí ele começa a falar, uma das outras partes fala, olha, eu não consigo nem discutir com você, porque você não consegue nem mesmo diferenciar um homem de uma mulher. Como que eu vou saber que você vai diferenciar o certo do errado também? E eu acredito que realmente quando a gente não coloca nós mesmos no lugar que a gente deveria estar e obedece o nosso chamado que Deus nos deu, a gente começa a cair nessa bagunça. Sabe, quando olhamos para a Bíblia, temos todos os momentos que o povo de Deus esquece que Deus é o Senhor e eles os servos, temos um tempo de muita dificuldade. E é sempre assim, quando a gente esquece o nosso lugar, esquece para quem a gente foi chamado, a gente começa a cair nessa bagunça. Agora, olha o maior exemplo da Bíblia de alguém que esqueceu o seu lugar. Vamos para Isaías. Vamos lá. Não foi Isaías, amém? Isaías sabia o lugar dele. Mas aqui é uma das profecias que Isaías teve, na verdade, não uma profecia, mas mais uma revelação dos tempos passados do que aconteceu. E Isaías capítulo 14, a gente vai ler uma das passagens mais icônicas da Bíblia.
Isaías capítulo 14. Vamos ler o versículo 12 até o 15. Estão comigo, irmãos? Sim, irmão, prega. Vamos lá então, Isaías 14. Vamos ler o versículo 12 até o 15. A Bíblia diz assim: como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi tirado da terra, você que derrubava as nações, você que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, eu me sentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Versículo 14: subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo, mas as profundezas do chão você será levado, irá ao fundo do abismo. O que está acontecendo aqui? O que Isaías está falando aqui para a gente? Ele está falando de Satanás. Ele fala que Satanás chegou no ponto onde ele falava: olha, eu vou me elevar acima das estrelas de Deus, eu vou me assentar no trono do Altíssimo, e eu vou reinar sobre toda a criação dele. O que Satanás fez? Ele esqueceu o seu lugar. Ele esqueceu que o lugar dele não era no trono de Deus. Que o lugar dele, na verdade, era de ser um servo. Ele falou: você que derrubava as nações, o filho da alvorada, a estrela da manhã, ou seja, alguém com muito potencial para fazer coisas grandiosas para Deus. Mas qual foi a grande falha dele? Ele esqueceu o lugar dele. Ele permitiu com que o orgulho entrasse no coração dele. E por conta disso ele cai. E sabe o que é interessante? Quando ele começa a pensar que o lugar dele é lá em cima, a Bíblia fala, Deus fala para ele que, na verdade, você não vai subir acima das estrelas que eu criei. Você não vai reinar a terra de lá de cima. Na realidade, você vai ser lançado para a profundeza do chão. Quando você pensou que você iria subir, na realidade, Deus vai te mandar para mais baixo. Até que você entenda qual é o seu lugar. Eu fico pensando, quanto mais orgulhoso eu sou, mais humilhado Deus vai me fazer ser. Quanto mais eu tento entrar, assumir uma posição que não é minha, mais Deus vai me humilhar para me colocar no lugar. Agora, eu não estou falando isso de títulos, por assim dizer. Estou falando realmente de responsabilidades. Agora, quem é que tem o controle da minha e da sua vida? Deus, na verdade. Quem que decide o que vai acontecer hoje, amanhã e depois de amanhã? Deus. Quem que decide quando as coisas vão acontecer ou quando as coisas não vão acontecer? Deus. Mas ainda assim nós não queremos o controle dessas coisas. Não é verdade? A gente não quer, não, eu quero que isso aconteça agora, nesse momento, dessa maneira, do meu jeito. O que a gente está fazendo? Esquecendo nosso lugar. E esse é o título da pregação hoje, família. Se coloque no seu lugar. Se coloque no seu lugar. Então, quanto mais eu lia a escritura de Josué, mais eu lia essa escritura, o livro de Josué, eu percebia que Deus vinha de novo, colocando o povo de Deus de volta no lugar dele. E muitas vezes eu vejo que eu preciso ser colocado de volta no meu lugar. Que eu tenha uma ação egoísta de achar que eu já sei o que fazer. Que eu já tenho a resposta para tudo, eu não preciso de ajuda. Que se as coisas não acontecem dessa forma, é porque as coisas estão dando errado. Tem esse conceito das coisas darem errado. Na verdade, não é bem verdade. Se as coisas estão tudo no controle de Deus, o que dá errado é só uma questão de perspectiva. Fala sobre isso, irmão. Sabe, tem uma canção que fala, uma escritura, em Eclesiastes capítulo 5. Vamos lá. Vamos lá. Eclesiastes. A gente leu hoje aqui, antes do ensaio do coral. Mas é incrível, porque ajuda a entender que a minha perspectiva e a perspectiva de Deus são coisas completamente diferentes. Por onde Deus vê, o jeito que Deus vê, é completamente diferente do seu. Então não fique surpreso quando você pensar: mas Deus, eu não entendo. Você não vai entender. Não foi feito para você entender. O mundo, os dias não foram criados para que você entendesse. Olha isso, Eclesiastes, capítulo 5, versículo 1. Olha o que a Bíblia fala: quando você for no santuário de Deus, seja reverente. Quem se aproxima para ouvir é melhor dos que os tolos que oferecem sacrifício sem saber que estão agindo mal. Não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração, para fazer promessas diante de Deus. Deus está nos céus e você está na terra. Por isso, fale pouco.
Eu gosto muito da escritura, porque ela explica, ela fala, você está na terra. Eu estou no céu, eu consigo ver tudo o que está acontecendo. Eu estou nos céus, você está na terra. Eu falo, por isso fale pouco. Não toma decisões precipitadas. Não toma coisa, não assuma que você saiba. Você não conhece meu plano. Sabe, quando a gente olha para isso e entende, e a gente junta a escritura, em Romanos fala, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, a gente começa a entender que, na verdade, eu não entendo nada. Uma das frases mais sábias da humanidade foi, tudo que sei é que nada sei. Eu acredito que isso foi a maior descoberta. Mais do que o homem pisar na lua. Foi ele entender que ele não sabe de nada. Sabe, hoje de madrugada, eu passei a madrugada ansioso, acordado, pensando na situação dos vistos, viagem e todas essas coisas. Pensando, nossa Deus, o que o Senhor está fazendo? O que o Senhor quer que aconteça? Eu não entendo o que o Senhor está fazendo. Eu quero entender o que eu tenho que fazer. Me fala o que eu tenho que fazer para dar certo as coisas. Qual a decisão que eu tenho que tomar? O que eu preciso me arrepender? O que eu preciso aprender da situação? E toda a resposta que eu tive foi que eu não preciso de uma resposta. Eu não tive resposta nenhuma. E eu fiquei pensando de manhã, falei, realmente, eu não preciso de uma resposta. É Deus me colocando no lugar. Sabe quando eu era criança? Eu cresci, mas eu era mimado. Eu sou o filho mais novo, tá? Gênio, mais novo. Então, a gente era mimado. Deixa eu ser o filho mais novo. Aceita. Você provavelmente foi mimado. Eu fui. Você que eu fui. E ainda sou, aliás. Por Deus e pelos meus pais. Mas eu lembro de criança queria as coisas diferentes. Eu me jogava no chão, gritava. Minha mãe falava, você era terrível. Ela falava, você tinha alguma coisa que você queria e a gente não te desse, você faria um show. Ela falou que uma vez eu desobedeci, eu queria ir para o trabalho com ela, ao invés de ir para a escola. E aí a gente estava passando perto de uma poça e quando eu estava nervoso, eu pisei na poça assim para molhar ela. Eu não lembro o que aconteceu depois. E acho que é pro meu próprio bem. O cérebro apagou. Depois de um tapa, talvez, deu reset. Apagou, tela azul. Isso aí que está acontecendo. Sou eu. Mas realmente, era mimado. Eu queria as coisas do meu jeito, da minha maneira. Mas o que estava acontecendo? Eu não estava me colocando no meu lugar de filho. Eu não sei qual é o melhor. Eu achava que o melhor, o mais legal seria estar com a minha mãe no trabalho. Porque ela tinha doce, ela tinha um computador que dava para jogar joguinhos. Então, nossa, bem melhor do que estar numa sala de aula aprendendo algo que eu não quero. Mas minha mãe sabia o que era melhor para mim. E aí ela me ajudou, por conta disso. Agora eu pude aprender e formar bem. Mas muitas vezes a gente quer tomar o lugar de Deus. Demorou muito para entender que era importante estar na escola. E ainda demora muito para aprender que, na real, a gente está aqui aprendendo ainda. Sabe, Paulo, quase no final da vida dele, depois de anos e anos de ministério, o que ele fala em Filipenses, ele fala, eu quero conhecer a Jesus. Imagina, Paulo foi levado aos céus e de volta para a terra. E ainda assim ele fala, eu quero conhecer a Jesus. Então quem sou eu para falar que eu entendo algo do que está acontecendo? Ou que eu quero entender que Deus me deve uma explicação? E eu realmente espero que hoje, a pregação de hoje, ajude cada um de nós a entendermos que Deus realmente ele tem o melhor plano em mente. Ele sabe o que ele está fazendo. Ele sabe o que ele vai fazer também. E realmente que Deus escolheu você especificamente, porque você tem uma parte importante e significativa no plano mestre dele. Sabe, Deus não desperdiça partes. Não tem partes sobressalentes no corpo de Deus. Não é como se tivesse 4 mãos, 3 pés. Cada parte específica. E foi feita para aquele propósito específico. Eu acredito que realmente para a gente é o mesmo. Por isso ele compara com o corpo. Porque cada uma dessas partes são importantes. Tem um propósito diferente, papéis diferentes. Mas são importantes. Mas o dia que a mão quiser colocar no lugar do pé, e o pé no lugar da orelha, e a orelha no lugar do ouvido, no nariz, o que vai acontecer? O corpo não vai funcionar. Eu não preciso entender qual é o papel que Deus quer que eu tenha. O que Deus quer que eu faça? Vamos para Josué, capítulo 14. Vamos lá, irmão. Pega. Então vamos ler hoje o livro de Josué ainda, amém? Mas no capítulo 14, e vamos ver a interação de Josué com Caleb.
Vamos lá. Então, 2 senhores de idade, nesse momento. Um com 85, outro com 95. Vão lá decidir o que fazer com o povo de Deus. Mas olha, Josué 14. Vamos ler o versículo 6. É o que a Bíblia fala. A Bíblia fala assim: Caleb recebe Hebron. Versículo 6. Os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal. E Caleb, filho de Quenezeu, Jefoné, lhe disse: Você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades Barnea, sobre mim e sobre você. Ponto número 1. O seu papel demanda confiança. O seu papel demanda confiança. Seja lá qual for o papel que Deus te deu, ele demanda confiança. Você precisa confiar em Deus. Precisa confiar no plano mestre dele. Precisa andar cegamente e permitir com que Deus te seja sua guia. Mesmo que as coisas não fazem sentido, quando você está ansioso, ansiosa, quando você está com medo, nervosa, confuso, nesses momentos ainda precisamos ter essa confiança cega em Deus. Eu lembro, tinha uma expressão na África do Sul que foi ensinado, o Andrew falava bastante, que era stubborn faith. Era uma fé cabeça dura. É como eu sou muito cabeça dura, eu não vou perder a fé, eu vou ter fé até o final e vou manter essa fé. Mesmo quando não faz sentido ser fiel, eu ainda vou ser fiel. Mas agora, nesse capítulo 14, versículo 6, fala que esses homens vieram de Judá também, até onde Josué estava, e Caleb veio com eles. Agora, quem era Caleb? Aqui fala que Caleb era filho de um homem chamado Jefoné. E aí fala Quezeneu Jefoné. Na realidade, o nome do pai de Caleb não era Jefoné, e não Quezeneu. Quezeneu, na verdade, era a nacionalidade dele. É o nome de um povo. Agora, quem é esse cara? De onde ele veio? Que bom que vocês perguntaram. Ensina, irmão. Eu pesquisei tudo isso aí pra vocês. Fico feliz que vocês perguntaram já. Fiquem tranquilos. Agora, bom, os quezineus, eles eram um povo que os historiadores acreditavam que viviam nos confins da Síria. Então, era no final da Síria. Em alguma parte da Arábia. Então, o que isso significa pra gente? Que Caleb era um estrangeiro. Caleb não era um judeu. Isso é interessante, porque a terra prometida foi dada para os judeus, para o povo de Deus. Ainda assim, Caleb, o estrangeiro, estava no meio deles. Agora, mais interessante do que isso, Caleb, segundo a Bíblia, né, o pai dele era estrangeiro, ele vinha lá da Arábia. Entretanto, a sua mãe era judeia. E ele conseguiu essa nacionalidade judeu por conta da mãe. O green card dela, respeitar a terra prometida. Mas sabe o que é interessante? Olha isso aqui, vamos lá para Números 13. Vamos balançar um pouquinho. Números, porque ele menciona, ele fala, você se lembra daquilo que o Senhor, nosso Deus, nos prometeu com Moisés, tá? Então vamos ver aqui em Números 13. Do que ele está falando? Vamos ler Números 13, do versículo 1 ao versículo 6. Vamos lá, amor, pega. Números 13, 1 ao 6. Ok? Olha isso. E o Senhor disse a Moisés: envia alguns homens à missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que deu aos israelitas. Envia um líder de cada tribo dos seus antepassados. Então, o que ele está falando? Quem que vai espiar a terra? Os líderes de cada uma das tribos, tá bem? Então temos 12 tribos, 12 líderes que iriam lá espiar a terra, tá? Vamos ver qual é o nome dessas pessoas. Versículo 3. Assim Moisés enviou ao deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor. Todos eles eram chefes israelitas. São esses os seus nomes. A tribo de Ruben, Samua, filho de Jacur. A tribo de Simeão, Safate, filho de Ori. Versículo 6. Da tribo de Judá, Caleb, filho de Jefoné. Então olha isso, quer dizer que Caleb era o líder da tribo de Judá, mesmo sem ser realmente um israelita.
E nós vemos que no final, essa era uma das únicas tribos que permaneceu fiel por mais tempo. Depois de serem levados ao exílio, depois de tanta coisa acontecer, a única tribo a permanecer fiel foi a tribo de Judá. A tribo liderada por um estrangeiro. Por alguém de fora, que não conhecia os costumes de direito, onde o pai era de fora e a mãe era uma judeia. Onde eles tiveram que adotar realmente o judaísmo. Mas isso é incrível, porque ele teve que liderar um povo sendo um estrangeiro. Agora imagina como estava a mente e o coração dele. Eu pensei, e se fosse eu? Eu provavelmente ficaria muito inseguro. Pensando, será que eles vão me respeitar? Ou será que eles vão querer ao menos me ouvir? Mas ainda assim eu acredito que nesse momento aqui em Números, Deus colocou a fé dele à prova. O caráter dele foi posto à prova. Por isso que nós vemos a lista dos homens, os líderes de cada tribo, que ia liderar o povo de Deus para espiar a terra prometida. Então quando eles voltam agora, mais na frente, depois da espionagem no capítulo 13, vemos 10 dos 12 que foram espiar, falando o que tinha acontecido lá. E a Bíblia fala que eles deram um reporte terrível. 10 dos 12 chegam e falam, nossa, tem gigantes lá dentro. São muito fortes, são todos lá. São homens de guerra. As frutas são gigantes. As muralhas são gigantes. É um povo que a gente não pode derrotar. Muitos acreditam que esse povo que foi visto dentro da terra prometida era o povo que eram descendentes dos Nefilins. Agora, quem que eram os Nefilins? Nefilins, a Bíblia fala que é um povo, um tipo de pessoa, na verdade, um povo, tipo de pessoa, que veio de anjos que vieram para a terra e tiveram filhos com mulheres, e aí nasceram esses gigantes que se tornaram heróis de guerra. Agora, não era um Nefilim, era um povo cheio de Nefilins, cheio de gigantes. Você vê eles de novo depois, quando a gente vê eles novamente em Davi. Golias era Nefilim, os irmãos deles também. Então, por que você acha que o povo de Deus, Israel inteiro, estava com medo daquele cara? Era imenso, não fazia sentido. Quem vai sair na mão com ele? Não vai querer. Né? Agora, não era um Nefilim, não eram 4 como Davi estava enfrentando. Era um povo. Era uma cidade inteira lotada de Nefilins. Cara, imagina isso. Eu fico pensando, se fosse eu e visse um monte de gigante numa terra, eu ia falar, ok, tentamos, vamos para a próxima. Não faz sentido. Mas ainda se eles voltam, não esse relatório para Moisés de tudo que está acontecendo, se não for suficiente, eles começam a espalhar Israel. Fala, não vai dar certo, Moisés está maluco, não dá, não conseguimos. Eles começam a falar um com o outro e todo Israel começa a ficar com medo. Depois de um esporte desse, eu pensaria também, agora Caleb vai entrar em modo sobrevivência, vai só seguir a multidão e agradar eles. Mas olha o que Caleb fala aqui. Olha, aqui em Números 14, vamos ver no versículo 27. Números capítulo 14. Desculpa, capítulo 13. Perdão. 13, versículo 27. Vamos lá. Pregue. Olha isso, a Bíblia fala assim: deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde mana leite e mel. Aqui estão os frutos dela, mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas muito grandes. Também vimos descendentes de Enac, são os Nefilins. Os amalequitas vivem no Negueb. Os hititas, os jebuseus, os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar, junto ao Jordão. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Mas homens que tinham ido com eles disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Isso era a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento. Devora os que nela vivem. Todos que vimos são de grande estatura. Agora sim, no capítulo 14, do 27 ao 32, que é o castigo do povo. Fala: até quando essa comunidade ímpia se queixará contra mim? Tenho ouvido as queixas desses israelitas murmuradores. Diga-lhe: juro pelo meu nome, declara o Senhor, que farei de vocês tudo o que pedirem. Cairão nesse deserto os cadáveres de todos vocês, de 20 anos para cima, que foram contados no enseamento, e se queixavam contra mim. De onde você entrará na terra que com mão levantada, direi dar-lhes para a sua habitação, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Mas quanto aos filhos sobre os quais vocês disseram que seriam tomados como disposto de guerra, eu os farei entrar para desfrutarem a terra que vocês rejeitaram.
Os cadáveres de vocês, porém, cairão no deserto. Olha isso, por mais difícil que foi a missão que foi dada para o povo de Deus. Caleb, ele volta. Ele entendeu que ele tinha que confiar em Deus. Ele fala, foi essa promessa que Deus nos deu. Eu tenho fé que Ele vai cumprir e vai nos dar. E acredito que esse é o grande problema muitas vezes. Que mesmo que o meu papel, qual é o papel deles? Vão, espiam a terra, trazem relatório e a gente vai entrar e atacar. Eles vão e ficam com medo e querem desistir agora. Depois ele fala no capítulo 14, fala, olha, eu vou dar essa terra para os seus filhos, a terra que vocês rejeitaram. O papel deles não era opinar sobre se seria possível ou não tomar a terra. Ele fala, aqueles que foram fiéis, confiaram em mim, cumpriram com o papel deles, confiando, tendo fé, que eu vou dar a terra. Josué e Caleb, esses vão entrar na terra prometida. Agora, vocês rejeitaram, se queixaram do meu plano, do meu presente que dei. Vocês vão morrer aqui no deserto. Eu fico pensando, uma situação muito parecida. Aí imagina isso, você compra um presente. Você sabe que o aniversário de alguém muito querido para você está chegando. Talvez o meu. Está chegando mesmo. Agosto, 9 de agosto. Pode marcar. Você sabe que o aniversário está chegando, Yuri, 9 de agosto. Aniversário espiritual muito importante para ele. Tá? E aí está chegando próximo, e mais próximo. Aí você fala, eu quero pensar num presente muito bom. Eu vou dar um presente muito legal para ele. O que será que ele gosta? Ele gosta de eu vou comprar. O que será que eu gostaria de receber? Ok, eu vou comprar um iPod para ele. Earbuds. Algo bem simples, né? Bem humilde. E eu sei que ele estava querendo tanto, né? Então eu vou comprar um desse para ele se sentir encorajado. E aí você compra até uma capinha para ele na Kenza. Eu vi uma lá que tem uma Darth Vader. A foto, eu e você na foto assim. Mas aí você vai lá, prepara, coloca no embrulho, fecha, coloca um lacinho, escreve uma cartinha com chocolate e chega lá com esse presente. Dia 9 de agosto. Você entrega, Yuri, feliz aniversário espiritual. Tá aqui o seu presente. E eu olho pro presente e falo, só isso? Só um fone? Faz melhor. Você podia ter feito melhor. Eu não gosto desse tipo de laço. Eu não gosto. Esse aqui vem com borrachinha. Eu queria a primeira geração, que vem sem borracha. Eita. E você começa a reclamar do presente. Foi exatamente isso que o povo de Deus fez com Deus. Deus falou, olha, a terra prometida é de vocês. Dá uma olhada. Na verdade, ele não pediu para eles espiarem, mas Moisés vai lá, manda eles espiarem. Eles vão dar uma olhada na terra, do presente seria deles. Aí a gente fala, nossa, realmente manda leite e mel. Bora pegar. Eles vão começar a reclamar, mas Deus, como que a gente vai pegar essa terra? Como que a gente vai dominar esse povo? Eu não acho que é pra gente. Quer saber, é melhor pra gente voltar. Eles não confiaram em Deus. E para ser bem sincero, se eu estivesse no lugar de Deus, provavelmente faria a mesma coisa. Se você tenta dar um presente para alguém, as pessoas começam a reclamar do presente que ela está recebendo. Fala, ok, se não quer, tudo bem, não tem problema, eu fico por aqui. Mas aqui o que eles fizeram foi exatamente isso. Eles não confiaram, porque no final, quem ia dar a vitória na batalha? Era Deus. Deus não falou, vê lá se você consegue ganhar deles. Vocês são mais fortes que eles ou não, são mais numerosos do que eles ou não. Se tem alguma estratégia que você pode usar, falou, vai, eu vou dar essa terra para vocês. A vitória vai ser minha, eu vou garantir para vocês. E ainda assim eles não confiaram que Deus tinha poder suficiente para dar para eles. Agora, você tem que se perguntar, o que hoje tem feito você questionar a promessa de Deus? O que hoje tem feito você questionar os planos de Deus na sua vida? Seu trabalho, a sua família, as coisas ficam difíceis dentro de casa, começa a questionar se é a vontade de Deus mesmo. Suas próprias emoções. Não era para ele estar sentindo tudo isso se fosse realmente a vontade de Deus. É para ele estar apenas em paz. Fala sobre isso, irmão. Sabe, Davi estava seguindo a vontade de Deus também. E ele foi parar no meio de uma caverna, sozinho. Jesus, seguindo a vontade de Deus, começa a chorar, suar sangue, falando que a alma dele estava em grande estresse, ao ponto de morte. Todos esses homens estão seguindo a vontade de Deus.
Mas nenhum deles necessariamente estava em paz. A paz teve que ser conquistada no meio disso tudo, através da confiança em Deus. A gente olha para Davi, Josué e Caleb, olha para Jesus mesmo no Getsemane, olha para Abraão, Moisés, cada um desses homens incríveis hoje. Eles não tiveram uma vida fácil, vida muito difícil, que eles tiveram que aprender através da dificuldade a confiar em Deus. De verdade, pensa nisso. Se alguém promete para você que vai dar algo incrível para você, tudo que você tem que fazer é confiar. Não precisa gastar, não precisa ir para lugar nenhum, só confiar que isso vai chegar. Mas ainda assim é tão difícil esperar a promessa de Deus. Mas se pergunte, o que tem que parar você? Pode ser até mesmo o seu próprio conhecimento. Você olha, e realmente, hoje mesmo, a gente pode enfrentar muitos gigantes. O gigante da incerteza, o gigante da ansiedade, o gigante das minhas próprias vontades. Mas eu acredito que Deus já deu a vitória pra gente de cada um desses gigantes. Por isso que eu preciso fazer confiar que como Ele deu a vitória antes, Ele ainda vai dar a vitória hoje. O segundo ponto. O seu papel é dar fé ao povo. O seu papel é dar fé ao povo. Sabe, aqui a gente vê que o povo de Deus estava todo mundo sem fé. O que eles precisavam? De alguém para dar fé a eles. Quando vemos aqui o relatório da grande maioria, o que foi falado? Que não vamos ser destruídos, não tem como termos a vitória. E aí esse Caleb fala que ele não apenas começou a falar, mas ele fala, a Bíblia fala que Caleb fez com que o povo se calasse. Imagina isso, alguém sendo negativo do seu lado, pessimista, faltando de fé. E você for olhar para a pessoa nos olhos dela e falar, cala a boca, fica quieto, você não vai falar mais disso. Agora, eu fico pensando, por que ele faria que o povo se calasse? Eram outros 10 líderes, era a maioria, e não era qualquer pessoa, eram líderes do povo de Deus. Até a própria tribo deles estava, fala que todo Israel começou a murmurar. Então até mesmo a tribo que eles lideravam estava murmurando. Ou seja, a família, pais, irmãos, filhos, filhas, primos, tios, estava todo mundo murmurando. Todo mundo negativo. E Caleb vai e faz com que o povo se calasse. Imagina ver o povo falando e dando relatórios negativos e ficar calado. Muitas das vezes, nós não tiramos os pensamentos negativos. Pensamentos negativos que são que nem amargura. Eles se espalham rapidamente entre as pessoas. Entre até mesmo no meu próprio coração. Eu posso ter um pensamento negativo, hoje ele vai levar a outro e outro. E quanto mais ele fica lá, mais eu vou afetar as pessoas à minha volta. Por mais que eu possa ser uma pessoa positiva, tiver alguém negativo do meu lado, ser negativo de novo, vai chegar uma hora onde eu vou duvidar de mim mesmo. E se essa pessoa estiver certa? Negatividade também passa, ela se espalha rapidamente. Agora, se você vemos pessoas negativas e não discipulamos isso, o que vai acontecer? Vão responder da mesma maneira que o povo de Deus fez. Eles ficaram com medo. Chegou num ponto que eles estavam com tanto medo, que fala que eles queriam escolher outro líder. Fala, vamos tirar Moisés. Ou vamos pegar outra pessoa. Esse cara tá maluco, ele quer que a gente entre lá. Não quero. Precisamos de outra pessoa. Alguém que vai nos guiar de volta para o Egito. Olha isso. Eles chegaram num ponto onde eles estavam com tanto medo, que entre a terra prometida e o cativeiro parecia melhor. Depois de tudo que eles já conquistaram, ainda assim eles queriam se manter, voltar para o que eles conheciam antes. Se você ler o que está acontecendo aqui no capítulo 14 de Números, eles queriam escolher outro líder para que liderasse eles de volta para o Egito. Eles queriam voltar para o cativeiro. Então, o que mostra? Pensamentos negativos vão sempre te levar e te direcionar a querer desistir, a querer até mesmo voltar para o pecado. Se você permite com que o pensamento negativo, a amargura, o pensamento impuro se mantenha na sua mente e coração, ele vai fazer com que você em algum momento desista. Já que não vai dar certo, mas eu sei que não vai dar certo. Então para que tentar? Eu vou me entregar assim para quê? Para ser machucado de novo. E eu lembro de pensar dessa forma em diversas situações.
principalmente em relacionamentos. Até mesmo com Deus. Você, nossa Deus, eu vou abrir mão de tudo novamente. Para quê? Para você falhar? Para você machucar de novo, ser ferido? Será que vale a pena? E quanto mais negativo uma pessoa é, mais ela impede Deus de fazer algo na vida dela. Quanto mais pessimista, quanto mais falta de fé você tiver, mais você está impedindo Deus de trabalhar na sua vida. Eu acredito que Deus quer que nós tenhamos fé. Mas a gente precisa discipular cada um desses pensamentos. Sabe, agora a gente vai começar a organização do Dia das Mulheres, Encontro das Mulheres. Vai ser incrível. Amém? Aí vai ter também o aniversário da igreja, agora em agosto. Nós temos também, claro, né, as aulas voltando na faculdade. Mas, ou seja, com tudo isso acontecendo, quem sabe que as coisas vão ficar mais difíceis. Vocês vão ficar mais ocupadas. Vamos receber dezenas e dezenas de irmãs aqui. Pensar onde essas pessoas vão dormir, quem vai alimentar elas. Temos tanta coisa, muito trabalho a ser feito. E a gente pode ser realmente tentado, né, a pensar, nossa, isso vai demandar mais trabalho. Eu acredito que a gente vai enfrentar muitos desafios em cada uma dessas coisas. Um deles sendo o próprio medo, a falta de fé e pessimismo. Eles vão vir. Vamos querer dar relatórios negativos e sem fé. Ou ainda pior, vamos receber esses relatórios. Vamos ouvir irmãos e irmãs falando, não vai dar certo. Não dá, é muito difícil, melhor desistir. Ah, não, deixa para o próximo ano, não vamos fazer, não tem como. Quando na verdade Deus está tipo, mas quem falou que ele vai fazer? Quem falou que vai dar errado para você? Não, mas ouviu isso e isso acontecendo, isso e isso acontecendo, então certamente vai dar errado. Então você sabe de tudo. Então agora nós nos tornamos oniscientes. A gente não sabe como as coisas vão ser. O que vai acontecer, o único que sabe é Deus. Eu acredito que nosso papel é realmente dar fé para o povo. Eu amo muito a escritura de Daniel capítulo 3, Sadraque, Mesaque e Abednego, me fala? Fornalha. Isso, Fire Furnace, na fornalha ardente. E aí eles estão lá na frente do reino, e eles falam, e ele fala, tem certeza que você não quer me adorar? Para não entrar na fornalha. Eles falam, olha, meu Deus é mais incapaz de me tirar da fornalha. E mesmo se ele não tirar, ele ainda é Deus. Qual que era o grande ponto deles? Eles confiavam em Deus. E estavam dando fé um ao outro. E o mais incrível é que Deus estava lá junto com eles também. Eles não passaram por aquilo sozinhos. Mas muitas vezes a gente gosta de pensar que a gente vai passar por isso sozinho. Fica difícil e dá medo, porque a gente pensa que vai entrar em cada um dos desafios sozinho. Na faculdade, quem vai me ajudar? No meu trabalho, quem que vai lutar por mim? Na família, cada uma dessas coisas. A gente pode ficar tentado a pensar cada uma dessas coisas. Mas qual que é a realidade? É que Deus vai estar lutando por você. Ele não só te joga na fornalha. Ele entra lá com você para te mostrar, olha, não queima. Tá tranquilo. É aquilo que a Bíblia fala, que nem mesmo nada do corpo deles, nem roupa, nem cabelo, nem as sandálias deles, nada disso foi queimado. Isso não é incrível? Para aí pensar que Deus foi lá, entrou e falou, olha, eu também estou aqui. Você não está passando por essa sozinho. Então não tem razão de entender. Eu lembro, eu tive, durante muito tempo, quando criança eu tinha muito medo do escuro. E aí a gente acabou mudando para uma nova casa. E aí eu estava muito animado, porque naquela nova casa cada um teria seu próprio quarto. Eu tinha uns 11 anos de idade. Eu estava acostumado a dormir no quarto do meu irmão já. E aí eu fui para essa nova casa, a gente estava lá. E aí a primeira noite. E aí a gente está lá no quarto. E aí eu acordo no meio da noite, tá tudo escuro. E aí minha porta fechada, tá um breu só. Lembro de acordar, sair com a minha cobertinha, sair correndo, abrir a porta do Guilherme, do meu irmão. Falei, posso dormir com você? Por quê? Deixa eu dormir com você. Falei, por quê? Deixa eu dormir aí. Aí eu dormi com ele. Isso aconteceu tantas vezes que eu me mudei pro quarto dele. E o meu quarto se tornou um quarto de jogos. Mas é porque eu tava com medo. Mas o que me ajudava a vencer esse medo? Não estar sozinho.
Tudo bem estar no escuro, desde que eu não esteja sozinho. Tudo bem passar por dificuldades, desde que eu não passe por elas sozinho. Eu não estou falando de pessoas com você, mas Deus. Porque acredite, vamos falhar. Pessoas vão te falhar, eu vou te falhar, cada um de nós aqui vai falhar um ou outro. Isso vai acontecer à torta e à direita, isso é uma certeza. Mas a gente não passa sozinho se a gente passar por cada uma dessas tribulações com Deus. Vamos lá, amor, pega. Vamos lá para Números 14. Vamos. A gente vai ler o versículo 6 a 11. Números 14, 6. Vamos lá, irmão, prega. Vamos. Números capítulo 14, versículo 6, assim. Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos é missão de reconhecimento excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde mana leite e mel, e Ele nos fará, e Ele dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Mas o Senhor está conosco, e não tenham medo deles. Mas a comunidade toda falou em apedrejá-los. Então a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas na tenda do encontro. E o Senhor disse a Moisés: até quando esse povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei entre eles? Uau! Se uma coisa eu tenho certeza, é que Deus estava cansado da infidelidade do povo de Deus. Ele começa a perguntar: até quando? Quando eles vão colocar no lugar deles? Até quando eles vão viver com essa incredulidade? E ele fala algo interessante, ele fala: mesmo depois de ter feito tantos milagres. Sabe, apesar de tudo isso também, a Bíblia fala que até mesmo Moisés e Arão, se lê um pouco antes do capítulo 14, estavam com medo do que estava acontecendo. Que o povo estava nervoso e assustado. Caleb, mais uma vez, juntamente com Josué, ele se levanta e fala: olha, se a gente servir a Deus, for fiel a Ele nos fará vitorioso. A gente vai devorar esse povo como se fosse pão, como se fosse nada. Talvez estava um pouco de fome, desse exemplo. Mas eles ficaram indignados com a falta de fé do povo de Deus. A Bíblia fala que eles rasgaram as vestes. E esse sinal de rasgar as vestes do Antigo Testamento significava uma coisa: blasfêmia. Era como se eles olhassem para a falta de fé de cara aos israelitas: vocês estão blasfemando contra Deus. O seu pessimismo, a sua amargura, a sua falta de fé, a sua falta de confiança em Deus é blasfêmia. E depois de tudo isso, a resposta do povo de Deus é o quê? Nossa, muito obrigado, Caleb, por discipular a gente. Obrigado, Josué, porque agora você abriu nossos olhos. Vamos entrar na terra prometida. Não. A resposta deles, a Bíblia fala que eles se juntaram e começaram a falar de apedrejar Caleb e Josué. Quando você tenta dar fé a uma pessoa, as pessoas, provavelmente a resposta delas não vai ser muito boa. É difícil você ser enchido de fé quando você está passando um momento difícil. Quando tudo está apontando para o contrário, é difícil abraçar a fé e confiar e acreditar que Deus está tomando conta de tudo. E mesmo assim, apesar de tudo isso, apesar deles quererem ser apedrejados, apesar de todo mundo estar contra eles, qual que é o nosso papel? É olhar para o impossível e chamar o povo a ter fé, mesmo em frente ao impossível. O terceiro e último ponto é o seu papel é continuar lutando. O seu papel é continuar lutando. Tão simples quanto. O mais difícil é que fique, o seu papel é perseverar. O único que não tem, eu lembro, no fim da conferência de Londres, foi ano passado? Londres? Foi ano passado, né? A gente estava lá e tem o irmão lá, Parlor, eu não lembro, eu sei que Joe Parlor é o filho dele, o pai do Joe Parlor. Alguma coisa Parlor. Senhor Parlor. Esqueci. Mas enfim, eu estava falando com ele estava pedindo conselho pra ele. Falei: cara, sei lá, esses dias eu tô desanimado. Por quê?
em tantas áreas. Falhei no ministério, na minha própria vida. Às vezes eu sinto que eu estou falhando até mesmo no casamento. Estou falhando comigo mesmo, Deus. Eu sinto que eu falhei. E eu não sei o que mais fazer. Ele falou, você está aqui, não está? Estou. Você ainda está correndo atrás? Estou. Ele falou, cara, então você não falhou. Você apenas falha quando você desiste. Eu realmente acredito nisso. Que eu apenas vou realmente falhar e ser uma falha quando eu desisto. Quando eu desistir de perseverar, quando eu desistir de fazer o bem, quando eu desistir de fazer discípulos, desistir de viver para o que Deus me chamou a viver, nesse momento eu falhei. Somos seres humanos, cometemos erros. Isso não quer dizer que somos falhas. Deus fala, depois de criar o céu, a terra, os animais, tudo que existe, Ele fala, viu que era bom. Mas depois de criar o homem e a mulher, Ele fala, vi que era muito bom. O ser humano não é uma falha. Nenhum ser humano, face da terra, por mais incrível ou terrível que ele seja, não é uma falha de Deus. Então, eu e você também não somos uma falha. Eu acredito que também aqui eles olharam para essa situação e pensavam, como que eu, um povo que era escravo há tão poucos anos atrás, moramos no meio do deserto, não temos nenhum lugar para ficar. Como que nós vamos conseguir entrar numa terra dessa? Eu acredito que Deus daria a vitória. Mas eles poderiam pensar realmente, como que alguém como eu poderia conseguir algo assim? Sabe? Se a gente continuar lendo aqui em Josué 14, eu vou continuar lendo aqui. Sabe, mas uma das coisas que ele fala que eles tinham se esquecido do que Deus já tinha feito no meio deles. E essa é a pergunta, será que você e eu já esquecemos o que Deus já tem feito por mim e por você? Deus tem se movido poderosamente aqui em Moçambique. Até não pouco tempo, a menina lá da Angola foi batizada, não? Sim. O que foi incrível, Nael. Ontem, muito pouco tempo mesmo. Está tirando água de atrás da orelha. Mas acredito que Deus vai fazer muito mais pra gente. Vai trazer, vai enviar pessoas, vai tirar pessoas, vai limpar a igreja, vai fazer a igreja crescer também. A Bíblia fala que não é você que faz a igreja crescer. Não fala que é eu e Yuri, né? É o quão bom a liderança é, então quão bons os liderados são. Não é nada disso, a Bíblia fala que Deus é quem faz crescer. Paulo fala, olha, Paulo plantou, Apolo regou, mas é Deus quem faz crescer. Isaías também, ele fala, eu vou fazer dos pequenos, dos poucos virarem muitos na multidão. Eu que dou a vitória, eu que faço eles crescer. Deus é quem faz crescer, Deus é que dá a resposta para tudo. Nosso único propósito, e ponto que a gente precisa ter certeza, é que nós não vamos desistir. No momento em que você desistir, Deus não pode mais fazer mais nada. Ele não vai forçar você a viver com você. Não vai forçar você ao arrependimento. Não vai forçar você a ter um relacionamento com Ele. Precisa ser a sua escolha. Quando você desiste de servir, você saber, eu não vou mais fazer isso. Está muito difícil. Quando você desiste de dar o seu coração, eu não vou mais entregar 100% dos estudos. Não vou mais criar amizades com as mulheres, com os homens. Quando você desiste de ir atrás das pessoas, não vou mais discipular esse irmão. Ele não muda. É nesse momento que Deus já não pode mesmo agir através de você. Porque você desistiu. Aqui em Josué 14, a gente vai ler o versículo 7 a 8. Pega, irmão. Olha o que ele fala. E disseram a toda a comunidade de israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Versículo 8: se o Senhor se agradar de nós, e Ele nos fará entrar nessa terra, onde manam leite e mel, e a dará a nós. 14. Josué 14. 7 a 8. Tá? Números. Mas a gente deveria estar em Josué, por isso que eu estou confuso. Né? Faz sentido mesmo. Obrigado, olha só que coisa, né? Mas Josué 14, do 7 a 8. Mas é bom lembrar que mas Josué que a Caleb falou de novo, né? Caso a gente esqueceu. Mas aqui, do 7 a 8, diz assim, Josué 14, 7 a 8. Eu tinha 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me a Cades Barneia para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança. Mas os meus irmãos israelitas, que foram comigo, fizeram o povo desanimar-se de medo
Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Olha isso. Aqui Caleb está falando o que aconteceu lá em Números 14 que a gente acabou de ler. Ele fala que os irmãos dele, israelitas, fizeram o povo desanimar com medo. Agora, por que isso é interessante? Porque ele chama os israelitas de seus irmãos. Ele olha para eles já com seus irmãos, já passou de tantas batalhas, tantas guerras, lutas, situações com eles. Ele fala, esses aqui são meus irmãos e irmãs. E aí ele fala realmente, ele lutou tanto ao lado deles. Mas aí ele fala não apenas isso, ele fala, pois fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Por isso tem que fazer é, será que eu e você podemos dar um testemunho desse daqui a 2 anos? Daqui a 5? 10? Já passaram 40 anos daqui a um momento. E Caleb fala, eu fui inteiramente fiel ao Senhor. Eu me pensando, será que eu vou poder falar a mesma coisa daqui a 40 anos na frente? Olhar para os meus líderes, olhar para as pessoas que eu lidero, poder falar com confiança, eu fui inteiramente fiel ao Senhor. Dei todo o meu coração, fiz tudo o que poderia ser feito. E por isso eu quero olhar para a política. Sabe, eu realmente acredito que muitos de nós que aqui estamos, talvez não chegue até o final. Não porque falta talento, não porque falta conhecimento bíblico, não porque falta a vontade de chegar até o final e estar nos céus, mas porque não querem dar 100% do coração. Porque colocam barreiras e limites aonde Deus pode usar elas. Eu realmente acredito que se eu coloco esses limites, se eu falo até aqui Deus pode me ajudar, a partir daqui eu vou fazer. Ou então Deus não pode me usar nessa área ou naquela área. Nesse momento eu estou limitando o que Deus pode fazer na minha vida. Estou limitando o quanto Ele pode mudar o meu coração e quanto Ele pode mudar o coração das pessoas através de mim. Eu realmente acho que Caleb dá um grande exemplo aqui pra gente. Com 85 anos. Olhando para trás e falando, eu fui inteiramente fiel a Deus. Sabe? Realmente daqui a anos, quando a gente poder olhar para trás sobre como a igreja começou, a gente vai poder olhar e falar, nossa, realmente a gente foi inteiramente fiel a Deus. E por isso a gente está aqui hoje. Ou será que a gente vai olhar e vai ser lembrado como as pessoas que deram o reporte negativo? Eles ainda estavam lá. Eles ainda poderiam ser lembrados. Eram os pais de muitos desses israelitas que agora estavam na terra prometida. Mas os únicos que foram lembrados de serem fiéis a Deus foram 2 homens, Josué e Caleb, que confiaram em Deus, deram fé ao povo e realmente perseveraram até o final. Essa é a nossa batalha. E esse é o nosso papel. Sabe, é incrível poder ver o antes e depois sempre. Né? É incrível poder ver a transformação. É incrível poder ver o resultado, os frutos. Mas para que o fruto aconteça, você precisa cavar. Precisa colocar um terra fértil, precisa plantar, precisa cobrir, precisa regar diariamente, continuar perseverando. E mesmo quando já se florescer, ainda assim tem mais trabalho a ser feito, para você poder ver os frutos. Nenhum fruto vem do nada. Precisamos realmente perseverar até o final. Agora, para a sua própria caminhada com Deus, seu próprio relacionamento com Deus, ele vai ter fruto se você perseverar até o final. Sabe? Vamos ler aqui o versículo 9 a 14. Aqui Josué 14. Vamos. Fala assim: por isso, naquele dia Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor meu Deus. Olha, se Deus também falou mesmo sobre ele. Não era ideia da cabeça de Caleb. Versículo 10 fala assim: pois bem, o Senhor manteve-me vivo, como prometeu. E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Ainda sou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra, como quando tinha naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa, que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época você ficou sabendo que os anaquins lá viviam, com suas cidades grandes fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu.
Então Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné. Ele deu Hebrom por herança. Pois isso até hoje, Hebrom pertence a descendentes de Caleb, filho do Quezineu de Jefoné. Pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, Deus de Israel. Hebrom era chamado aqui Kiriat Arba, em homenagem a Arba, o maior dos Anaquins. E a terra teve descanso de guerra. No final do dia, quando Caleb está indo para a sua última batalha, muitos pensariam que a última batalha talvez, cara, tem 85 candidatos. Deus vai dar alguém que é só empurrar, a pessoa vai cair morta. E, pelo amor de Deus, o cara está muito velho, não dá, é difícil. E outra, se os filhos, se as pessoas que estavam no deserto, quando ele recebeu a promessa, fossem para a guerra com ele, adivinha? As pessoas também seriam muito velhas, seriam 60 e poucos anos. Eles tinham 20 anos de idade, aqueles que não morreram. Então era um exército do quê? De senhores de idade. Era um monte de velhinha, era todo mundo aposentado. Agora era um exército aposentado com bengalas, indo para a guerra. E o que eles pegam? A região nossa. E se isso não for suficiente, eles vão contra quem? Contra os gigantes. Quando a gente pensa que vai ficar mais fácil, fica ainda mais difícil. Sabe o que eu aprendo? É quanto mais você cresce a caminhada com Deus, mais tempo você tem com Deus, mais difícil vai ficar. Mais Deus vai provar o seu coração. Mais Deus vai realmente te limpar, te moldar, para você ser realmente um exemplo para outras pessoas. Por quê? Porque alguém que chegou agora vai poder olhar, mas não, a Naira, olha o que ela está fazendo. Sendo perseguida, ela está sendo terrível, ela está sofrendo tanto, não tem ninguém que sofre que nem a Naira. E ainda assim está fiel. E quando puderem, as irmãs poderem ver a Naira dando exemplo, como que eu posso reclamar na minha vida? Eu não posso, a minha vida é muito fácil, eu tenho que perseverar. Da mesma forma, olhar para mim e para a sua vida, perseverando através de mais e mais dificuldades. Agora imagina aqueles que ficaram, os jovens de 40 anos, 30, vendo Caleb com 85 anos de idade, sentando a paulada no gigante. Qual que era a desculpa deles para não guerrear para o Senhor? Para não confiar que Deus que deu a vitória. Da mesma forma para mim e para você. Deus vai colocar a gente numa situação impossível para poder realmente a glória ser para Ele. Para todo mundo poder ver que quem fez isso foi Deus. Não foi a igreja de Moçambique. Não foi pessoas incríveis que estavam lá. Mas foi Deus que fez. Realmente, aqui Caleb ele já tinha herdado uma terra antes. Ele era o líder de Judá, então ele já herdou a terra. Ele não queria lutar porque tinha terra, ou não tinha terra alguma para ficar, mas por conta da fidelidade dele de Deus. Por conta de realmente a promessa que foi dada a ele. Ele falou, ainda vou ir para a batalha. Deus prometeu. Deus prometeu que ia dar aquela terra, então não vou morrer até antes de receber aquela terra. E sabe qual é o mais interessante, que mais anima? É que Caleb foi tão fiel, que depois de Josué morrer, Caleb morrer, o próximo líder de Israel é o filho de Caleb. É assim que você vê que realmente Caleb deixou um bom exemplo. Ele foi fiel a Deus, que até o próprio filho dele pôde andar com ele e se levantar para ser um dos primeiros juízes de Israel. A nossa fidelidade pode ter impacto não apenas agora na nossa geração, mas na geração que está por vir. Nas pessoas que vão vir depois de você. Moisés teve impacto em Josué. Josué e Caleb puderam ter impacto em Caleb. E foi indo o impacto cada vez mais e mais. Que eles ajudaram eles a perseverar e se tornaram, a nação se tornaram como Davi. Mas se eles não fossem fiéis ao Senhor, se eles não realmente passassem pela luta, confiando em Deus, dando fé às pessoas, perseverando sem desistir, isso nunca teria acontecido. O desafio é bem simples, família. Se coloque no seu lugar. Se coloque no seu lugar, aceite essa posição de servo e coloque Deus somente na posição do Senhor. E a nossa vida, a minha e a sua, vai ser muito mais fácil. Então, em resumo, confie, tenha fé e persevere. E para Deus seja a glória. Amém. Amém. Vou prestar uma atenção agora.